Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Fernando Oric do time Dinâmica de Preços. Sejam muito bem-vindos ao canal. E o tema de hoje tá excepcional. É um tema que a gente vai poder contar um pouquinho mais da nossa história, do que a gente gosta, por que a gente colocou essa ferramenta na nossa metodologia. É um assunto da hora, então já clica no like, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente. E vamos nessa. O assunto de hoje é para aquele cara que gosta de minimizar os riscos e maximizar os lucros, que é isso que a gente fala aqui no canal. E falando em maximizar lucros, o tema de hoje é o que é e por que nós utilizamos a ferramenta de Fibonacci na nossa metodologia. Bom, vamos iniciar aqui, primeiramente, pelo que é Fibonacci. Fibonacci é uma sequência numérica que começa por 0 e 1, onde o próximo número é a soma dos seus dois números anteriores. Então começa 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e aí vai. Bom, e o que tem de mais nessa sequência? Ela foi criada pelo italiano Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, e aí que entra a coisa interessante, porque não é a sequência em si que torna ela excepcional, mas o que vem a partir dessa sequência numérica. Se eu começar a dividir o número atual pelo número anterior, eu vou botar aí na tela as divisões que acontecem, vocês vão ver que um pouquinho mais para frente, um número em comum começa a aparecer. E esse número é o 1,618, né? Ou seja, o nosso 161,8 se colocar em porcentagem, né? Multiplicando por 100. E essa razão ela é conhecida como razão áurea, tá? Ou Golden Ratio, ou razão de ouro. É esse número que torna as coisas excepcionais, porque essa razão, essa proporção, ela é apresentada na natureza em várias formas, tá? Em várias situações da natureza ela aparece, é utilizada em larga escala na fotografia, por exemplo, porque o corpo humano, o ser humano, ele entende que fica mais harmonioso quando você vê uma fotografia baseada nessas proporções. Então já é comum você tirar uma foto baseado nisso. Porque, ou seja, a gente olha e trata aquilo como harmonioso. E não seria diferente no mercado financeiro, porque ele tem esse efeito sobre a gente. Tá? E aí que fica interessante. Por que ele é utilizado na Bolsa de Valores? Por que o Fibonacci é utilizado na Bolsa de Valores? Porque o ser humano ele é movido através de padrões. Tá? E os robôs que movimentam o mercado, os robôs que fazem a movimentação são programados por nós. E a gente precisa de uma referência. Ou seja, essa proporção áurea também é baseada e levada em considerações nos robôs que movimentam o mercado. Por isso que ela é tão utilizada assim no mercado financeiro. Bom, e aí ela é utilizada bastante no mercado financeiro, por quê? Porque como é que o mercado funciona? Vamos aqui, por que a gente deve utilizar o Fibonacci no mercado financeiro? Você tem que entender que o mercado ele é composto por impulsões e correções, ou seja, o preço ele vai impulsionando, ele dá aquela pernada de alta e depois ele corrige um pouquinho para depois seguir na pernada de alta, os famosos pivôs, certo? E aí você entende o seguinte, é até normal se você ter essa correção, porque a pessoa que pegou esse movimento de impulsão para cima, uma hora ela vai realizar lucro, porque no mercado existem dois fatores psicológicos muito grandes, que é o medo e a ganância. Tá? Então, por ganância, o cara entrou na operação, ele esticou essa operação, depois que ele andou bastante, entrou o medo de perder e ele vai realizar parte desse lucro ou o lucro inteiro. Quando ele faz essa realização de lucro, o mercado ele corrige, ele desce um pouco, mas ele ainda está numa tendência de alta, então ele tem uma nova impulsão após essa correção. E aí que entra o seguinte, até qual ponto que o mercado ele vai corrigir? Até qual ponto essa correção vai ser uma correção sadia para iniciar o movimento ou ela vai retornar e virar essa tendência? E aí vem o fator psicológico, o fator visual, N fatores aí, porque é o seguinte, fica bonito até você ver um gráfico onde você tem uma pernada e ele retrai até certo ponto e depois continua o movimento. E ele retrai até quando? Até uma proporção de Fibonacci, na maioria dos casos, tá? E aí o Fibonacci ele começa a aparecer e ser utilizado no mercado financeiro.
Agora, o Fibonacci, ele é apresentado dessa forma, ele é como se fosse uma régua, tá? Eu vou medir ali a proporção de correção e eu vou projetar um alvo, ou seja, à medida com que eu vou ter uma nova impulsão, também é em proporção dessa pernada onde que eu utilizei o Fibonacci. Então eu vou ter uma correção ali, eu posso ter no Fibonacci clássico o 0,618, né, 61,8, eu posso ter o 38,2, que é a raiz quadrada, ou desculpa, que é o 618 elevado ao quadrado, beleza? E aí eu tenho o Fibonacci clássico, ele é composto por esses por três níveis, que é o 38,2, o 50%, que eu já falo aqui que não é o nível de Fibonacci, mas como a gente está tratando a correção como um fator psicológico, tá? Eu tenho o 38,2, o 50% e o 61,8. Esse é o Fibonacci clássico, tá? E aí o pessoal utiliza muito, para que é utilizado o Fibonacci clássico? O pessoal utiliza ele muito para alvo. Eu tenho uma pernada, eu quero saber o quanto que ela vai corrigir, tá? E aí, baseado nessa correção, eu vou ter uma projeção de alvo. Bom, a gente sabe que uma metodologia ela não é composta só de alvo. Ela é um dos fatores importantes, eu tenho que ter na minha metodologia o alvo para ter uma noção de risco-retorno. Mas ela não é, por si só, vencedora se eu só tiver o alvo. Beleza? Então fica muito complicado você traçar uma retração e você imaginar aonde que o preço pode segurar. Ou tem três possibilidades ali. Se eu entrar nas três, eu já tenho três perdas para um ganho quando o mercado realmente for para essa direção. Fica muito ruim, né? E aí, vamos lá. A gente já viu aqui que o mercado ele é baseado em pulsões e correções. O Fibonacci ele é tratado para analisar inicialmente essas correções e os alvos dessas impulsões baseados no Fibonacci clássico e que o Fibonacci clássico ele é utilizado apenas para alvos, ok? E aí, vamos entrar um pouquinho mais na nossa história, um pouquinho mais na história do dinâmica de preços, que é de onde veio o nosso Fibonacci. Bom, para quem não sabe, nós, tanto eu e o Sérgio, nós viemos da escola do Marco Rossi. E ele apresentou alguns níveis diferentes. Esses níveis eu vou botar aqui no gráfico, na tela, a razão desses níveis, o porquê, de onde esses níveis saíram. E ele trouxe uma nova perspectiva utilizando o Fibonacci. A gente aprendeu com ele em 2015, foi lá que inclusive que eu conheci o Sérgio, e depois do falecimento dele, eu, Sérgio e outros camaradas nos tornamos administradores do grupo de ex-alunos do Marco Rossi. Então a gente veio desde 2015 utilizando essa ferramenta e ajudando outras pessoas que entraram no grupo depois disso, né? E aí, utilizando isso demasiadamente todos os dias, a gente começou a verificar algumas lacunas, tá, nas informações que a gente via. Bom, eu falei nos vídeos anteriores sobre a construção do método. Como é que você faz para criar um método do zero, se você utiliza pouco tempo de mercado, muito tempo de tela, e lá tem um conceito do que você precisa para um método ideal, tá? E a gente tinha aprendido a ferramenta, a gente precisava implantar isso daí no método, porque o método, apesar do Fibonacci ter trago toda uma carga excepcional de como é que você entende o posicionamento do preço, ainda havia algumas lacunas, como qual Fibonacci traçar, dentre os Fibonacci, qual que eu traço. Existe a dinâmica, mas a dinâmica dentro do preço, como é que ela se comporta, né? Eu tenho a dinâmica clássica ali, que a gente vai chamar de dinâmica clássica para quem conhece a metodologia. Eu vou botar na tela aqui, mas é uma dinâmica que é decorada, tá? Uma dinâmica que bateu ali, vem para cá, e isso me incomodava muito o Sérgio, no sentido de, quando o preço não fazia aquilo que estava decorado, o que estava acontecendo? Eu poderia entrar naquelas regiões da tabela, e aí eu via que eu necessitava de muito mais coisa além do Fibonacci para operar, do que o Fibonacci propriamente em si. E aí não era a nossa intenção era utilizar o Fibonacci para operar, né? O Fibonacci e a leitura de preço, obviamente a leitura dos candles e barras, porque sem a leitura de preço e barra você não tem gatilho, você não tem nada disso. Bom, e aí, com esse desenvolvimento durante os anos, a gente começou a preencher essas lacunas, como regras na traçagem, uma dinâmica em que não seja decorada, como é que você vai
analisar a dinâmica, se o preço fazer diferente daquilo que você está imaginando, por que ele fez isso diferente, né? Imagina que você tem ali uma região de 161,8 e o preço você espera ele no 112, mas ele passa do 112, ele vai lá no 23. E aí você pode deixar muito na mesa ou você pode sair muito antecipado. E por que ele foi no 23? Né? Essas dúvidas aí, numa metodologia ideal, ela não pode ser sustentada. Então, com isso, a gente trabalhou algumas premissas e algumas modificações para poder transformar isso no Fibonacci dinâmica de preços, onde que a gente consegue, com o Fibonacci apenas e com a leitura de barras, ter tudo aquilo que um sistema ideal, uma metodologia ideal precisa. Tá? Ou seja, a gente trouxe informações para poder maximizar os nossos lucros, porque a gente vai ter mais assertividade, mais confiança na ferramenta, porque o Fibonacci é uma ferramenta que a gente precisa de ter confiança, ou seja, na hora que o preço chega naquela região, eu preciso ter confiança que aquela região é a região que vai segurar, né? E aí eu tenho todo um quê para poder entrar na operação naquela região. Bom, e aí, por que ele foi um divisor de águas na vida da gente? Por que ele é um divisor de águas? A ferramenta de Fibonacci é um divisor de águas, porque ela nos dá informações muito interessantes como se aquela região é uma possível região de topo ou fundo, se o mercado está se comportando como ele deveria, ou se ele está numa volatilidade muito maior do que ele realmente opera geralmente, como é que eu vou operar trabalhando essa volatilidade mais alta, ou seja, a minha forma de utilizar e ler o mercado, ele vai me dizer como é que eu tenho que operar quando essa volatilidade está fora do normal. Né? Eu não vou, o mercado está andando 1.500 pontos todo dia, eu não vou entrar na operação para pegar 200, 300, eu vou andar conforme a proporção desse Fibonacci, a gente estava falando de proporção, conforme a proporção dele anda. Né? E com isso a gente consegue ter uma maximização dos lucros, né? A gente consegue galgar alvos maiores. Além disso, ele tem que diminuir o risco para mim, ou seja, aquela região de entrada tem que ser uma região onde que eu entenda que ali eu tenho uma grande defesa. Se eu quero fazer uma compra, é uma região onde que eu acredito que vai aparecer muitos compradores para poder impulsionar esse preço para cima, porque a gente não move o mercado sozinho. Então tudo isso eu tiro da ferramenta de Fibonacci. É por isso que a gente utiliza o Fibonacci na nossa metodologia. Tá? Então, olha o tanto de coisa legal que a gente já viu aqui hoje. A gente já viu que o que é o Fibonacci? Ele é a sequência numérica, bacana. Não preciso entrar no mérito disso, afinal de contas eu não vou estudar a matemática por trás, eu quero saber, né, o que ele vai fazer de diferente na minha metodologia, no meu sistema de operar. E aí, além disso, a gente viu que ele é extremamente utilizado através dos robôs, porque a mente humana trabalha meio que alinhado com essa proporção. A gente entendeu que o mercado ele é movido por impulsões e correções, tá? E aí você utiliza o Fibonacci para trabalhar e analisar os alvos, e entendeu também que ele por si só, o Fibonacci por si só clássico, ele não vai te dar suprimentos suficientes para poder criar uma metodologia apenas com Fibonacci. Então você já entendeu que, se eu utilizo o Fibonacci clássico ou o Fibonacci de maneira geral, eu preciso de ter determinadas premissas, ou senão eu tenho que utilizar médias móveis, eu tenho que utilizar outras coisas que vão me associar, vão me apoiar para operar. Então aí eu trabalho, o importante aqui é você entender, ou você utiliza o Fibonacci de forma para te dar toda a estrutura de operação, ou você utiliza o Fibonacci para ter alvo. E aí quando eu tenho o Fibonacci para ter alvo, eu só estou utilizando ele para esse determinado objetivo. E aí eu preciso de ter um outro background para poder servir de apoio na minha metodologia ideal. Tá? Então quando você vê um cara operando ali, ele traçou o Fibonacci, rompeu a linha de tendência, traçou o Fibonacci, vou ver onde é que está a minha região, e aí você vê que ele analisa aquilo ali com base em outras coisas. Por exemplo, o IFR está sobrecomprado, a média móvel já está virando, o estocástico já está fazendo aquilo, e ele já vê isso tudo como se ele operasse sem o Fibonacci. E aí o Fibonacci ele coloca ali para ter uma noção de alvo e risco-retorno. Bom, esse é um ponto legal se você opera desse jeito. A gente do Dinâmica de Preços, a gente utiliza o Fibonacci para operar, a gente realmente opera o Fibonacci. A gente traça o Fibonacci,
de uma maneira específica para poder obter outras informações além de alvos. Então a gente busca informações, como eu disse, para regiões de entrada, para anomalias de mercado. Pô, o mercado ele está de um ponto, foi para o outro, passou 3 linhas direto, como é que eu faço para operar? Além disso, um refino melhor da onde que o preço vai formar topo e fundo, né? Então, por exemplo, você pega o Fibonacci clássico, aí você vê o cara traçando o Fibonacci clássico, você traçou lá no gráfico, você fala, pô, o preço pode voltar aqui, aqui ou aqui. Isso, para quem está operando, não é muito legal. Por quê? Ele pode voltar em 3 regiões, tudo bem, o mercado ele é soberano, ele faz o que quiser. Mas se eu puder aumentar um pouco a probabilidade de saber qual dessas 3 regiões eu tenho mais probabilidade do preço vir, melhor, certo? Isso com qualquer Fibonacci. Então, eu preciso também ter uma leitura do preço ali, leitura do comportamento do preço no Fibonacci, para poder saber com mais precisão aonde que o Fibonacci vai parar e para onde que ele vai ir dentro daqueles níveis que eu estou utilizando, certo? E não imaginar que ele pode chegar a um daqueles 3, porque aí você vai fazer o seguinte, é melhor você entrar num trade e levar para o trailing stop, né? Para onde é que o preço for subindo, você vai levando o trailing stop e vai levando o seu trade, tá? Porque ele pode chegar em qualquer um dos níveis e isso não é legal para o seu trade system ideal, né? Você precisa de um ponto de saída. O trailing stop ele já é para uma outra situação. O trailing stop ele é para uma situação aonde você sabe um alvo definido, mas como o mercado ele pode ir em impulsão e correção, você vai utilizar ele para se proteger dessa correção. Muitas vezes ele faz uma correção maior do que você quer segurar naquele trade. E aí você não vai utilizar ele para segurar essa correção. Pô, imagina o seguinte, como é que eu vou utilizar o trailing stop? Como é que eu utilizo o trailing stop? Eu tenho uma entrada aqui e meu alvo está aqui. Beleza. Eu já determinei isso daqui, eu já vou sair quando o preço encostar aqui. Só que como o mercado ele vai em impulsão e correção, como eu mencionei, o que eu faço? Às vezes essa correção é muito profunda, ele volta lá onde eu entrei praticamente para depois ir para o meu alvo. Não quer dizer que ele não vai chegar lá, mas ele vai fazendo isso em ondas. E muitas das vezes o preço já andou bem para quando ele começar a voltar não querer devolver tudo. Aí eu saio pelo trailing stop, entendeu? Mas o meu alvo está definido. A minha conta de risco-retorno de quando eu vou entrar numa operação ela já está determinada, ela já está feita. Então, para isso que a gente utiliza o trailing stop. Não é para eu entrar e sair levando e ver em qual região que ele vai chegar o preço. A gente já tem essa região definida para você ter um risco-retorno definido quando você entra num trade. Tá? Então, você vê aí, por isso eu achei muito legal trazer esse conteúdo para vocês, para poder expor também um pouquinho mais sobre o que a gente utiliza, por que a gente utiliza, por que a gente gosta e por que ele é um divisor de águas na metodologia da gente, por que mudou a nossa vida na nossa metodologia. Porque a gente conseguiu enxergar o gráfico de outra maneira quando a gente começou a utilizar da forma que a gente utiliza. A gente começou a entender como é que o preço se movimentava, começou a entender como é que a gente tirava proveito daquelas informações, e é muito legal quando você começa a ver o mercado como GPS. A gente brinca que o nosso FIBO é FIBO GPS, porque realmente eu consigo traçar um mapa de zigue-zagues ali no meio e eu consigo entender como é que a maior probabilidade desse movimento ocorrer. Então, assim, é muito legal quando você começa a enxergar o preço dessa forma. Bom, está sendo assim para mim, está sendo assim para o Sérgio há alguns anos já, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Trouxe um pouquinho mais das informações aqui do que a gente gosta do Fibonacci, por que a gente utiliza ele, da onde ele surgiu, como é que ele geralmente é utilizado na Bolsa de Valores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em curtir, eu te vejo nessa. E então fiquem ligados para muito mais conteúdo, muito mais vídeo bem legal que vai vir por aí. Beleza? Tchau, tchau.